Então, boa noite novamente para essa primeira sessão de tirar dúvidas. A gente juntou aquelas perguntas que apareceram durante a aula de segunda-feira e também algumas pessoas colocaram algumas coisas lá no grupo. Então, a gente vai dar a passada por essas perguntas primeiro, mas também, se tem outras dúvidas, essa sessão aqui está super aberta para uma conversa, uma discussão, né? Então, é uma conversa mesmo. Então, se tem mais perguntas, se tem alguma coisa que quer ficar conversando mesmo, fica super aberto para abrir o microfone, para falar, e a gente vai dialogando para todo mundo ir nivelando no conhecimento aqui, tá bom? Você quer já começar, Laira? Você quer que eu dou aquela... Pode começar. A gente podia começar por aquelas que ficaram, né? De segunda? Tá. Eu queria contar para vocês que é uma turma muito grande. E eu, assim, o ideal para mim era que esse curso fosse presencial, né? Só que não dá. Então, todo mundo que tiver numa condição agora de abrir a câmera, para mim é maravilhoso, porque todo rostinho que eu fico vendo mais, eu guardo. E eu sou muito de guardar o rosto, sabe? Então, vai ser muito bom. Mas eu sei que essa hora também pode ter situações mais desafiadoras aí, e não dá para abrir. Mas eu não queria deixar de passar essa informação para vocês, porque ela é preciosa. Então vamos, tu vai me guiando, Nicole, com as perguntas da segunda? Eu não estou te ouvindo. Desculpa, gente. A gente pode até começar com essa pergunta que está aqui no chat, e que também faz parte dessas questões, dessas perguntas que foram da segunda-feira. Então, perguntou qual é a sequência para seguir para esse primeiro ano. Então, eu acho que a gente pode fazer, e só faz meio que um resumo, rápido de que é o primeiro ano, de quem é aquela criança, qual é a sequência, e talvez também conversar um pouquinho de como que é a pedagogia Waldorf, né? Porque eu sei que tem pessoas aqui que são naté nova da pedagogia Waldorf, então como é essa questão de cadernos, que a gente não tem caderno, não tem livro didático que a criança faz o caderno. Então tá bom, então vamos começar por aí. Então, a criança de primeiro ano, ela chega no primeiro ano ou com 6 ou com 7. Por que essa variação? Tem escola Waldorf que, apesar das diretrizes legais, digamos assim, de uma indicação legal da criança a partir dos 6 anos já estar, como tem toda essa indicação pedagógica dela estar madura, né, de isso ser levado muito a sério pelos educadores dentro da pedagogia Waldorf, de realmente valorizar a troca dos dentes, a maturidade intelectual das crianças, dentro do jardim de infância não ter nenhum estímulo à alfabetização, porque se entende que a criança ela tem que primeiro ter os seus 4 sentidos básicos completamente desenvolvidos para, né, se liberar para aprender. Quando ela chega, ela pode estar com essas, né, ter uma variaçãozinha de idade. Mas, de qualquer forma, é uma criança pequena, né, que veio de um jardim de infância, que ainda não teve um grande estirão. Esse primeiro grande estirão, ele acontece um pouquinho depois, para quem tem filhos vai reconhecer isso, né? É lá pelos 9 anos que ela dá uma esticada, isso aqui se alonga mesmo, ela ainda é pequena, ela ainda é fofinha, ela ainda tem as mãos gorduchinhas, e é uma criança que ainda tem esse pezinho lá no jardim de infância. Então eu fiz questão de destacar tudo isso na segunda-feira, para realçar a importância de todo o currículo, de todo o conteúdo, tá mergulhado dentro de um caldeirão de fantasia. Foi essa a imagem que eu usei, né? Da gente realmente
tornar o conteúdo o mais atrativo para crianças que ainda estão dentro desse ambiente de fantasia. E eu estou partindo desse pressuposto, considerando que e aí a gente poderia ficar esmiuçando muito isso, né? Nossa, mas as crianças já estão chegando, e vocês vão ouvir eu falando muito disso. As crianças estão chegando muito, ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, muito ressecadas. Eu não estou falando de hidratação da pele, eu não estou falando de hidratação do corpo. Estão chegando ressecadas porque não bebem água. Essa imagem de ressecamento, ela tem a ver com fantasia. Por quê? O Steiner, que é esse grande divulgador, esse criador da antroposofia, ele fala que a criança pequena, ela precisa ter a sua fantasia estimulada, zelada, como se fosse também um músculo. E o que acontece se a gente imagina, vamos fazer esse paralelo, tá? Se a fantasia ela é um músculo e a gente não exercita ela, ela vai atrofiando, tá? Ah, me dá um exemplo, Laida, para ser bem prático, de um brinquedo, por exemplo, que não explora a fantasia, que ele vem prontinho e a criança não tem que trabalhar sua criatividade, não tem que trabalhar uma fantasia. Vocês vão perceber que uma boneca que tem o rosto todo definido e cabelos muito prontos e a roupinha toda preparada, e algumas delas vêm até maquiadas já. A criança pega aquilo e ela não tem trabalho nenhum. Ela não tem o trabalho de imaginar nada dessa boneca. A outra questão desse tipo de boneca muito pronta, além de atrofiar essa fantasia, e é por isso que vocês, quando começarem a mergulhar um pouco mais dentro da pedagogia Waldorf, vão perceber que as bonecas, como aquela que eu mostrei na segunda-feira, elas são muito simples. Elas têm poucos elementos no rosto, que é para dar trabalho para a criança fantasiar, tá? Estou dando um exemplo. Então, a criança ela precisa disso, de um trabalho fantasioso, assim como a gente reforçou bastante na segunda-feira, de um trabalho motor. Então, eu estou partindo de um pressuposto também, de que é uma sala que permite que as crianças tenham bastante movimento de corpo. Eu dei o exemplo do trilho do trem, eu dei o exemplo de fazer contas com objetos, de pegar coisas, de ir lá fora no sítio para coletar elementos da natureza, de pular corda. Então, eu estou partindo desse lugar, tá? De que a gente tem um ambiente que entende a necessidade da criança aprender com as pernas, com o coração e com a cabeça. O Steiner chama isso de trimembração, tá? Uma trimembração na forma de aprender. Ele vai relacionar isso com o corpo e ele vai relacionar isso com o processo de aprendizagem também. Então, quando eu falo que eu começo o dia com uma roda rítmica, e eu falei para vocês que eu estou em roda com as crianças, e a gente bate palma, a gente canta, a gente pula corda, eu estou acordando esse corpinho, eu estou harmonizando essa turma, e eu estou mexendo muito com as pernas. Então, isso tem muito a ver com o que o Steiner fala, que é o querer, a vontade, o fazer. Depois, quando a gente vai para o caderno, também tem a ver, é um pouco mais concentradinho, mas quando eu pego um giz de quadradinho, faço uma bela moldura, tenho um esforço, né, de motricidade fina, eu tenho que prestar atenção no que a minha prof está contando, e aí eu pego meus... Isso também tem a ver com fazer, mas é um fazer muito diferente e muito mais criativo. Quando eu falo de beleza, e até eu lembro bem dessa pergunta, essa pergunta me chamou a atenção, que era, mas por que tem que fazer esse tipo de desenho? É a professora que faz o desenho, né? Geralmente são as próprias professoras que fazem o desenho, mesmo que sejam escolas grandes, mesmo que sejam escolas equipadas, que você tenha um apoio, por exemplo, de, eu não sei fazer tricô, que é o trabalho manual do primeiro ano, mas tem uma professora que vem na minha classe e apoia com tricô. Tem escola que é menor que o professor de classe que faz tudo. A lousa sempre é o professor de classe, é um presente do professor.
né, para a sua classe. E isso tem a ver com essa região aqui, ó, com a região do coração, com a região da respiração, que é um aprendizado completamente diferente desse das pernas e completamente diferente do aprendizado da cabeça também. Então, a gente vive num mundo onde o aprendizado intelectual, o aprendizado cognitivo, ele é hipervalorizado. E muitas vezes é o único caminho de aprendizagem, né? E aí eu acho que é importante realçar que essa trimembração ela vai acontecer, inclusive no processo dela assimilar o conteúdo. Então, quando eu penso numa lousa bonita, eu não estou contando dessa lousa, do conteúdo que está dentro dessa lousa, para a cabeça nem para as pernas. Eu estou contando isso para o coração, tá? E é claro que eu não quero desmerecer nem diminuir a importância da cabeça da criança andar juntinho comigo. E aí, nessa hora, eu, inclusive, na segunda-feira, trouxe essa imagem também de uma musculatura, né, de uma ginástica, quando a gente quer tornar esse pensamento bem elástico, bem flexível. Isso também tem a ver com um jeito de pensar que é diferente. Então, eu começo do todo e vou para as partes, depois eu venho das partes para o todo, né? Eu vou contando a sequência do pequeno para o grande, mas depois vamos voltar do grande para o pequeno e vamos aprender a ir pulando também, que é uma coisa que é como que a gente constrói uma forma de ensinar que realmente coloque as crianças para pensar e não só memorizar. Quando a gente pensa na palavra decorar dentro de um contexto escolar, né? Porque decorar também serviria para decorar um ambiente, mas decorar um conteúdo tem a ver com de coração. Eu aprendo de coração. Quando eu aprendo com o meu coração, eu não esqueço mais. Então, a gente usa, inclusive, essa palavra de um jeito errado, porque muitas vezes a gente decora, mas a gente esquece depois, a gente só decorou para a prova. A gente não se afeiçoou àquilo, a gente não aprendeu a amar aquilo, né? Então, eu acho que é isso, assim, só para introduzir o assunto. E aí, dentro desse contexto, falei um pouco da criança, onde a gente tem que chegar? Esse é o primeiro ano onde eu apresento os números, as letras e as operações. Então, no mundo da matemática, aonde eu preciso chegar no primeiro ano? Seria muito interessante que a minha classe conseguisse contar de trás para frente, de formas bem variáveis, bem criativas, que ela reconhecesse os números, se eu mostrasse para elas, do 1 até o 50. Mas eu posso ir até o 100. Só que sem ter uma expectativa delas conseguirem realmente registrar e guardar num lugar querido do coração até o 100. Tá? Então, eu posso apresentar até o 100, mas eu realmente exercitar até o 50. Tá? Muito bem. As operações, no final do ano, elas já estão apresentadas e treinadas, mas tudo na horizontal. Então, eu não preciso me preocupar no primeiro ano com a verticalização das contas e, com isso, todas as regras em relação às operações ainda não chegaram. Ainda está uma prática, um reconhecimento e uma brincadeira. Como eu só estou até os 50, é claro que vai chegar uma hora que talvez eu tenha que ter muito material concreto na sala. E aí, para isso não ficar muito caro, eu indico grãos. Milho, feijão, canjica. O arroz não, porque ele é muito pequenininho e aí, dependendo do tipo, do temperamento da criança, ela vai se atrapalhar. Mas isso também serve aquelas pedrinhas coloridas, elas gostam muito, só que é um pouco mais caro, né? Feijão, arroz, canjica, milho, todo mundo tem em casa. O arroz só que
repara se vai funcionar com a turma de vocês. Muito bem. Então, a gente vai estar trabalhando a sequência, as operações e o grafismo mesmo, né? Como é que eu escrevo os algarismos? Então, é importante que quando eu escrevo na lousa, no final do ano, os 50, e eu pergunto assim para a classe, quem vem antes? A criança não escreva 94. Ela saiba que é o 49. Ela reconheça a família do 40, ela saiba que é o 49, ela saiba que depois do 50 vem o 51, tá? Bom, esse é o objetivo, digamos assim, matemático, né? De uma forma bem específica, tá? Mas tem todo um lado velado, escondido, que precisa estar claro também para educadores que estão escolhendo de alguma forma, mesmo que não estejam atuando dentro de uma escola Waldorf, essa pedagogia. Então, por exemplo, quando eu escolho ensinar do todo para a parte e não da parte para o todo, eu não sei se vocês conseguem reconhecer que tem um fundamento moral por trás disso. Quando eu parto do todo para partes, eu estou dividindo, eu estou fraternalmente compartilhando. Tem um movimento que é de solidariedade. O contrário, que é um mais um mais um, eu vou juntando, tem um movimento que pode estimular a criança a uma ganância, a um querer competir, a um querer juntar, a um querer reter. Então, dentro de cada uma são pequenas nuances que estão por trás das coisas. Então, eu gosto de pensar numa coisa assim, eu posso não entender tudo que eu estou fazendo, mas tudo que eu parar para refletir profundamente e eu entender o que tem por trás, vai ganhar muito mais potência. Então, é como se algumas coisas ainda fossem feitas meio no escuro quando a gente está começando, né? Depois a gente, ai, nossa, que potência que tem quando eu realmente estou, né, imbuído desse propósito de ensinar dessa maneira. Uma outra coisa que eu queria reforçar, para quem não conhece a antroposofia, talvez fique muito distante, e que é interessante para quem chega nesse... Eu sinto que o momento de quarta-feira é um momento que a gente tem a oportunidade de dar uma aprofundada nisso. E isso vai fazer com que vocês se sintam menos, né, desconfortáveis, talvez, com um primeiro contato que pode gerar uma estranheza, assim, né? De tanta coisa diferente. O Steiner, ele fala que cada setênio ele tem como um pano de fundo. Um pano de fundo que é como... Imagina um lugar onde toda o ambiente fosse tingido por uma luz, tá? Aquela luz, ela vai interferir no ambiente. Então, é como se esses pilares, eles motivassem toda uma infinidade de escolhas em relação ao que a gente faz no jardim de infância, no primeiro ciclo do fundamental e no segundo ciclo do fundamental, tá? No jardim de infância, o pilar é o de que o mundo é um lugar bom. Então, quando vocês começarem a estudar antroposofia, se vocês se interessarem por ler o Steiner, por ler livros de educação antroposófica, vocês vão encontrar lá que no primeiro setênio, o pilar é o mundo é bom. Então, tudo é para gerar segurança. É por isso que, se vocês forem conversar com a jardineira e tiverem um filho numa escola Waldorf, se vocês forem fazer uma mentoria, comprar aquele material
maravilhoso da Trilha Dourada para fazer um ambiente Waldorf em casa de jardim de infância. Vocês vão ver milhares de detalhezinhos super bem cuidados para trazer essa segurança em relação ao mundo. No segundo setênio, o mundo é belo. Então, toda essa beleza, esse esforço estético de trazer beleza, de trazer referência de beleza, tem a ver com esse pilar, tá? Teve alguém que perguntou isso, então eu estou reforçando alguns pontos para já responder essa pergunta. E para finalizar essa primeira, que eu ainda estou na primeira, deixa eu ver aqui. Se eu penso aonde eu quero chegar no primeiro ano, é apresentar até os 50, apresentar as 4 operações, né? Eu posso contar até os 100, então tem a contagem de várias formas, criar esse movimento, esse ritmo, essa disposição para contagem, brincar com os números de maneira segura, de maneira fluida, né? Então, é diferente para a criança que exercita muito durante o primeiro ano, como chega no 10, as muitas maneiras de se chegar no 10. Então, quando a gente chega no final do ano, é muito interessante que a criança entenda que se eu tenho 1, falta 9 para o 10. Se eu tenho 2, falta o 8. Ela entender esses pares, que o par do 8 é o 2, que o par do 6 é o 4, que o par do 1 é o 9. Ela entender que eles se combinam e chegam no 10. Porque depois, quando a gente começa a complexar e vai para o 20, e vai para o 30, ela, opa, espera aí, quando eu volto lá para o 10, e aí ela começa depois a se apoiar nisso para fazer contas muito mais elaboradas mentalmente, tá? Se a gente pensa, e é importante que vocês lembrem disso, tá? Eu expliquei que o Steiner, ele estrutura o aprendizado, o processo de aprendizado, na respiração, nesse movimento de concentração e expansão, de lembrar e esquecer. Então, se a gente pensa que são 4 semanas para realmente poder trabalhar com profundidade um conteúdo, se a gente divide o ano letivo em grupos de 4 semanas, a gente vai ter mais ou menos 10 épocas por ano. A primeira época do primeiro ano, ela costuma ser, a gente tem essa referência de trabalhar desenhos de formas. E depois a gente pode trazer exemplos para vocês de o que é essa época. Eu não quero me aprofundar nessa época agora, mas a intenção dessa época é trabalhar retas e curvas e lapidar essa motricidade para que eles não fiquem muito desnivelados, né? E outra época qualquer, ou de letras ou de número possa chegar, mas as crianças já estejam mais íntimas com esse material. Que material é esse? A gente trabalha com giz de quadradinho e giz de bastão. Ora, Laida, e o lápis? O lápis não chega no primeiro ano. Por quê? Eu preciso de uma concentração muito grande para fazer isso daqui, e isso daqui tem uma ponta muito fina. Isso daqui é uma caneta, não é um lápis, mas poderia ser. O diâmetro é muito parecido. A ponta de um lápis e a ponta de uma caneta são tão finas uma quanto a outra. Isso daqui só chega numa escola Waldorf muito tempo depois. Agora chega o bastão, que é mais largo, e com isso a criança precisa ter muito menos motricidade fina disponível. Ela pode ir lapidando essa motricidade. Essa, como muitas outras, a grossa e a fina, elas vão ser muito exploradas ao longo do primeiro ano, tá bom? Todos os professores Waldorf fazem assim? Olha, a grande maioria. A grande maioria. Não apresenta o lápis ainda. A outra coisa é que tudo é colorido.
Tudo é colorido. Então, as vogais vão ser coloridas, os números vão ser coloridos e não vai ter grafite. Não vai ter grafite até o 4º ano. No 4º ano, depois de um longo trabalho de introdução ao lápis, vai chegar o grafite em algum momento. Mas antes disso é tudo colorido. E isso tem a ver com beleza. Nicole, teu áudio tá aberto e a fofa tá... Isso tem a ver com a história da beleza e também tem a ver com registro fotográfico. Porque tem criança que é muito visual. E aí ela vai pelas cores. Se for tudo igual, se for tudo sempre a mesma cor, ainda mais cinza, né? Porque o grafite, na verdade, ele não tem cor. Isso vai demorar muito tempo para chegar dentro de uma escola Waldorf, tá? Então, se a gente for pensar que são 10 épocas, a primeira é desenho de formas, sobraram 9 épocas. Essas 9 épocas vão dar, então, nas 2 turmas que eu levei até o 5º ano, o que eu fiz foi 3 épocas de matemática e 4 épocas de letras. Por quê? Porque uma época de letras é só as vogais, introdução às vogais. Então, eu fico com 3 épocas para apresentar todas as outras consoantes. Cada consoante e cada vogal, a gente apresenta em 3 dias. Então, tem um dia que a gente conta uma história, mostra uma imagem muito bonita. No outro dia, a gente conta qual letra está escondida dentro daquela imagem. E só no 3º dia, a gente vai fazer uma moldura bem bonita, vai colocar tudo aquilo no caderno e ainda vai fazer alguma brincadeira, alguma coisa no caderno. Não vai ser só colocar o A lá, por exemplo. A gente já poderia colocar os primos do A, aí a gente pode trazer várias imagens, né? Mas a gente pode contar para as crianças que tem o A com E, o A com I, o O, e aí eles ficam brincando com esses sons, com as outras vogais. Então, tem isso. Se cada uma demora 3 dias, a gente vai ver que é o tempo certinho para apresentar o alfabeto, né? E nesse tempo as crianças escrevem bastante, mas tudo bem colorido e tudo intercalado com muitos desenhos. Então sobram 3 épocas para matemática. A primeira época, a gente pode ter um caderno, mas a gente deveria ter uma preocupação muito maior com o que acontece antes das coisas chegarem no caderno, tá? Então, muito material concreto, elementos da natureza, corda, trilho, brincadeiras, bolinha na roda. Ah, agora eu quero colocar uma coisa no caderno. O que que vai ser? E aí poderia ser, por exemplo, o meu primeiro caderno de matemática foi apresentar os 10 primeiros números com uma imagem muito bonita. Então, o que que era o 1? Aí eu apresentei, por exemplo, o 1 romano, porque ele é muito, muito simples, né? Eu apresentei os 10 números romanos. Por quê? Porque eles são muito simples e eles parecem com os dedos. Né? Tem o 1, o 2, são 2, o 3. Né? O 4 tem assim, os romanos usavam primeiro o 4 assim, e depois que surgiu aquela versão que é um pauzinho antes do V. Antes era assim. Né? Então, a gente pode apresentar, inclusive, as 2 versões para a criança. Mas, em cada um dos números, trazer uma coisa muito especial para desenhar em relação àquele número. Né? Então, o 1 do mundo, né? O 1 do todo, uma imagem muito bonita de 1. O 2 é o dia e a noite, o sol e a lua. A gente traz uma imagem também, então fica um caderno muito bonito. Hoje eu revirei a minha casa inteira, eu juro. E eu tenho 3 filhos que fizeram o primeiro ano em escola Waldorf, mas eu juro, eu não sei o que que aconteceu. De repente, até o final do curso, eu consigo mostrar um caderno de primeiro ano, porque hoje eu revirei tudo e não consegui achar ainda. Então, a primeira época tinha essas imagens bonitas com o registro dos números. É muito importante destacar que esses números também são explorados
praticados antes do caderno. Então, a primeira vez que eles fizeram o romano no caderno, não foi no caderno. Foi com um pedacinho de giz da prof no chão da sala, depois na mesa, e no ar, e nas costas do amigo com o dedinho. E aí, quando eles... tá, eu entendi, agora tá bem retinho, tá bem bonito, e agora a gente vai fazer no caderno. Então, tudo tem uma prática antes da teoria, tá? Só para reforçar bastante isso. O segundo caderno, eles já escreviam do 1 até o 10, que a gente fez ali, e também fizemos muita quitandinha no caderno. Eles amavam esse momento de ficar fazendo contas, desenhando coisas fofas. Então, a gente ficava fazendo contas, né? E na hora de registrar no caderno também era isso, só que de uma maneira bem bonita, sabe? Bem caprichada. E aí eu instituí esse momento da quitandinha. A gente poderia pensar em outras brincadeiras, como... E aí pode ir variando. A gente vai colocar algumas variações lá na apostila que vocês vão receber também até o final da semana. Muito bem. O segundo caderno tem que... Ai, Laida, mas eu usei muitas folhas e eu, na primeira época, usei 2 cadernos. Tá tudo certo, gente. Tem criança, inclusive, que gosta de fazer tudo muito grande, que gosta de repetir muito e gasta mais caderno do que outras. Uma ressalva em relação ao caderno. Dentro de escolas Waldorf, o caderno ele é diferente. Ele é deitado, ele é sem pauta e ele tem uma folha entre as folhas que a gente escreve, tem uma folhinha de seda, porque como a gente trabalha com giz, uma mancharia a outra, e aí tem um papelzinho de seda que a gente pode inventar um nome, inclusive. Eu chamava esse papel, eu chamo com as minhas turmas de cobertinha. Agora pula a cobertinha, porque senão eles querem ficar desenhando na cobertinha. E aí, com o tempo, eles vão aprendendo a valorizar esse papelzinho de seda para proteger as folhas. Tá? Nessa segunda época, o que aparece no caderno? Agora, nessa segunda época, a gente já teve uma época de letras, as letras foram dormir, a gente voltou com a matemática. E aí agora a gente pode trazer aquela imagem, por exemplo, da mamãe grávida, começar a organizar no caderno as famílias, a família do 0, a família da mamãe 10, a família da mamãe 20, e eles, o 3, eles começarem a registrar isso. Por quê? Porque eles já estão fazendo isso no pulo, eles já estão fazendo isso no trem, a prof já fez várias brincadeiras do carteiro, eles já entenderam que, de várias formas experimentais, a sequência, e agora eles vão estruturar isso no caderno. Então, uma coisa legal de chegar no caderno são as famílias, as contas já podem chegar um pouquinho mais elaboradas, e tem muita gente que nessa época já apresenta os 4 sinais da operação, só que não assim. Isso é a soma. É o gnomo do mais, e aí ele tem uma história, e aí ele tem várias qualidades, e aí a gente coloca na roupinha dele a cor do sinal. Então, como ele tem a ver com o fleumático, a gente veste ele de verde e a gente coloca o símbolo do mais verdinho também, e aí a gente já pode trazer várias continhas de mais bem simples para eles fazerem com o milho ou com o feijão, e isso já está organizadinho ali no caderno também. Teve um exemplo que a gente mostrou na apresentação, que era colocar um número e a criança organizar embaixo todas as combinações possíveis para aquele número. Isso é um bom exemplo de exercício para essa segunda época também. Tem um outro que eu coloco um número e a criança vai escrevendo em volta, coloridinho, todos os possíveis caminhos para chegar naquele todo ali. Né? Então, por exemplo, eu escrevo bem bonito na lousa, 8. E aí a criança, prof, 4 mais 4. Aí o outro vai e fala, prof, 10 menos 2. Aí a gente vai construindo junto e depois eles sistematizam isso no caderno também. Isso são alguns exemplos de folhas de caderno.
né, que a gente poderia ter nessa segunda época. E a terceira e última época, a gente já poderia estar fazendo, construindo aquela tabela. A gente não precisaria fazer até os 100, mas a gente com certeza poderia fazer até os 50. A gente já teria vários exercícios como aquele do carteiro, que a gente conta a história, faz várias casinhas e faz buraquinhos nos números para as crianças completarem. Muitas continhas, cada vez mais complexas, né? Então, na última época já cabe, eu coloco o resultado e eu deixo alguma parte da conta em aberto, e aí, na verdade, ele tem que pensar na conta ao contrário para achar o que está faltando, né? Então, ao invés de escrever 8 mais 2 e ele achar o 10, eu coloco 8 mais quem é igual ao 10? E aí, com o milhinho, o que ele vai descobrir? Uma conta de menos. Né? Quase não, é ensinar a criança a fazer o caminho da prova real, só que sem falar nada de prova real ainda, mas já estimulando muito essa elasticidade de pensamento, tá? Então, eu acho que eu agora resolvi a primeira pergunta, mas eu aprofundei em várias outras coisas que eu vi passando por mim, eu não estava conseguindo prestar muita atenção no chat, né, na segunda-feira. Vamos para a próxima. Nicole, me ajuda, eu vou para o chat. Tem essa questão, a Alice perguntou sobre as medidas que a gente explora. E às vezes, só mentiu ainda. Às vezes a gente pensa que, mas tem tanta coisa para aprender e a gente precisa ir introduzindo essas coisas, essas medidas. E na pedagogia Waldorf, a gente realmente parece que a gente está super atrasado, segurando a criança para trás. E o que acontece é que tem uma coisa que realmente a gente atende a criança, cada coisa vem para a criança numa época certa. Então, essas coisas lá, a gente vai chegar nessas coisas, mas essas coisas nem entram no primeiro ano. Nada de medida, comprimento, peso, tempo, nada entra no primeiro ano. Que às vezes entra um pouquinho, por exemplo, geometria vai entrar no desenho de formas, vai entrar nessa qualidade de números, você pode fazer bastante atividade até, por exemplo, 1 é um círculo, 2 pode ser, sei lá, uma linha, 3, o que a gente faz? E se você está numa sala de aula, você consegue ter uma turma no círculo e estica para formar 3 pontos. Como que a gente faz isso? E tudo esse conhecimento de espaço para eles é muito importante. E é mais difícil do que a gente imaginar. Em casa, a gente pode pegar uma linha ou uma grande, sei lá, um lenço, um lençol, tudo enrolado, num grande círculo. Fala, e aí, como que a gente mexe isso para chegar no 3 pontos? Quando a gente faz no 4, como a gente chega no 4? Eles vão reconhecer uma estrela nos 5 pontos. Então, essa parte de geometria chega, mas de um jeito muito... e sem preocupar muito com os nomes, sem preocupar muito com... de uma maneira super superficial e bem concreto mesmo, sabe? Tudo no movimento do corpo da classe, no movimento de algum objeto, numa massa de pão, sabe? Em casa você tem muita possibilidade de trazer a matemática para a cozinha, sabe? Traz essa no qualidade de números. O que é qualidade de números, por exemplo? Vamos fazer o 2, vamos fazer uma vitamina com 2 frutas e vamos intercalar e vamos experimentar esse gosto. Você pode brincar muito com os sentidos em casa com essa qualidade. E essa é a meta, não um desses mitos que eu coloquei uma vez no Instagram era isso, que a gente tem tempo, sabe? A gente tem tempo e não tem porque a gente sai introduzindo essa lista enorme que eu até entendo porque é o BNCC e tudo mais, mas a gente precisa achar jeitos que a gente está introduzindo isso, mas de um jeito muito diferente. O peso, a criança está mexendo com peso desde o jardim de infância.
desde que mexe com madeiras de diferentes tipos, desde que ajuda a levantar um carrinho de mão, desde que pega pedra de vários tamanhos. Então, às vezes, que a gente precisa aprender, gente, como que a gente pode olhar aquela lista medrosa do BNCC e como que a gente pode ser criativo e falar, não, a gente está atendendo isso, mas de uma maneira diferente. Não de falar, criança, peso, a gente mede com gramas, ou quilogramas, e, sabe, é uma maneira diferente. A gente pode fazer muito brincadeira que a criança está mexendo com peso. Comprimento, a gente está mexendo com comprimento no desenho de formas, quando a gente põe numa linha, depois a gente faz a linha, a criança faz uma linha um pouquinho menor do lado, um pouquinho menor do lado, um pouquinho menor do lado. E isso é muito mais proveitoso para ela no primeiro ano, porque ela está trabalhando essa questão de equilíbrio que é essencial na matemática, sabe? Então, são essas coisas que a gente está trazendo, e quando a gente leva a questão de medidas, por exemplo, que é só no terceiro ano, ela pega assim, ela pega muito rápido. E isso que Steiner chama de economia de ensino, economia de tempo, não lembro qual que é o termo que ele usa. Mas porque quando você espera para apresentar o assunto no momento certo, a criança está pronta e você não precisa gastar tanto tempo fazendo aquilo. Porque a criança já está muito pronta para receber aquilo. Então, você vai muito mais rápido. Então, só para um pouquinho mais dessa questão do que a gente apresenta. O que a Laila falou que a gente apresenta é realmente só que a gente apresenta no primeiro ano. E tudo isso faz um pouquinho mais de sentido quando a gente começa a falar do segundo, terceiro, do quarto e do quinto. E por isso a gente acha super importante que a gente fez esse curso com os primeiros 5 anos completos, mesmo se você não tem uma criança no quinto ano. Por isso a gente não dividiu o curso por ano e tudo. Porque é importante que você tenha esse caminho e ver que tudo vai chegar na criança na hora certa. E também, Nicole, reconhecer aonde, de repente, as coisas começaram a se complicar. Né? Porque, às vezes, assim, eu já estou com a minha criança no 4º ano, então, me interessa só saber o que eu tenho que fazer agora no 4º, na matemática, e o 5º ano, que é o próximo passo. Mas, às vezes, as coisas já não estão bem. E, por isso, está correndo atrás e descobriu essa formação, né? Esse curso. E aí descobre que, às vezes, as coisas começaram a se atrapalhar lá no 2º. Quando chegam as tabuadas, que tem várias estratégias para realmente ficarem bem sentadinhas dentro das crianças, bem, né, e vivas, assim, a criança chegar lá no 5º com elas muito introjetadas. Então, foi por isso também, né, não só de vocês entenderem aonde se quer chegar, quais são os caminhos para se chegar, essa visão do todo, né, como se o primeiro segmento do ensino fundamental, bem redondinho. Então, a gente está começando no primeiro, essa questão do tempo é o grande tema do 2º ano, né? No 3º ano, já chega alguma percepção de medidas, porque tem a época das habitações, porque a gente começa a explorar já, medir o espaço com o próprio corpo, e então eles vão medir o espaço, mas ainda com muita referência neles, né? E é muito lindo isso, porque aí a gente media, a gente tinha vários deveres de casa, que era medir a cama, medir a porta do quarto, medir a janela do quarto. E aí chegou um dia, então agora vamos medir toda a nossa sala. E aí eles mesmos viraram e falaram, mas espera aí, deu 15 palmos da Catarina e deu 18 pés do fulano e não sei quanto. E, prof, mas e agora? Aí eu falei, e agora? Como será que foi na nossa história como humanidade quando a gente chegou nesse ponto? De a gente tinha todas essas ferramentas, mas era cada uma de um jeitinho. E dava variação. Como é que eles fizeram?
Ah, deve ser por isso então, prof, que descobriram um jeitinho certinho de fazer, né? Para ficar igualzinho. Então, eles mesmos vão conseguindo chegar no lugar. E eu acho que isso é super interessante, é super rico. Então, é por isso que a gente fala que é construir conhecimento junto. Então, a gente não chega como detentores de poder e de saber, né? Nós somos os sabichões e a gente nunca, nunca dentro de uma escola Waldorf. E isso pode ser até um pouco, talvez, angustiante, aflitivo, para quem nunca parou para questionar sobre isso ou nunca se inquietou com isso, né? E aí cada um com a sua história, né? Pode ter gente que, nossa, mas eu sempre achei tão legal chegar num lugar e não saber nada e ter um professor que vinha ali, e ter gente que, nossa, mas eu sempre achei tão melhor quando eu me sentia fazendo parte daquela construção, né? Então é interessante destacar isso também, né? É uma pedagogia que coloca a gente num lugar de muita responsabilidade, e ao mesmo tempo num lugar de muita humildade. E mais do que tudo, um lugar de muito movimento, né? Porque se você pensa que o professor de classe, ele leva a turma do 1º ao 5º ano no mínimo, e tem escola que ele leva do 1º ao 8º, ele nunca está repetindo nada. Então ele está ali, cada vez se precisando se reinventar completamente como indivíduo, porque as crianças vão para as férias e voltam completamente diferentes, né? E ao mesmo tempo o conteúdo é completamente diferente. Então não teve uma. Eu tenho 3 filhos, né? E todas as férias eles já estavam completamente acostumados. Assim, a gente escolhia para onde a gente ia viajar e eu ia e era assim, a gente na praia e eu lendo história e decorando verso e a gente não tira férias. Como assim? Né? A gente está o tempo todo naquele processo ali até acabar os 5 anos, né? E eu, inclusive, quando acabou os 5 anos, eu fiquei, gente, o que que eu sou agora? Meu Deus, estou perdida no mundo, né? Porque dá até é uma entrega muito, muito profunda, né? Revolucionária. E pode ser assustadora. Ela é belíssima e ela pode ser assustadora também, né? Porque não é... A gente vive num país... e eu gosto de... Eu já vou voltar para as perguntas, mas eu quero muito destacar essa questão, assim. Isso quem trouxe foi o gênio Paulo Freire. Como que as professoras são chamadas de tia? Sabe? Então, isso tem uma perversidade que a gente precisa parar para refletir profundamente, porque o que que é a tia? O que que é a tia, gente? É uma figura permissiva. Pode ser, pode não ser, pode ser uma tia bem braba que não deixa fazer nada, mas o que que é a tia? É trazer esse vínculo familiar, né? A tia é uma parente, É. né? Então, ela é uma parente. Ou ela é irmã do pai ou ela é irmã da mãe. Então, se eu chamo uma pessoa que não é irmã nem do meu pai, nem da minha mãe, de tia, eu estou, no mínimo, forçando uma barra para criar um vínculo afetivo que não existe, que precisa ser construído e que pode ser construído de outra forma, que não precisa ser construído assim. Certo? Primeira coisa. A segunda coisa é, a tia pode ser qualquer coisa profissionalmente. Ela não precisou fazer uma faculdade, ela pode ser médica, ela pode ter estudado anos a fio, ela pode ter qualquer caminho profissional. Então, eu estou estreitando, eu estou forçando uma barra para aproximar a criança, trazendo um nome para tornar mais íntimo, que ela usa para se referir a um familiar, mas, ao mesmo tempo, eu estou diminuindo a importância do estudo dela, da tarefa dela, do profissionalismo dela.
Olha que diferença que é você chamar essa figura de professor. Lá no Japão, isso é tão sério que sensei é mestre. Então, se você pega a tradução de professor, se você chega numa escola, você vai ver as crianças chamando o professor de sensei. Mas, se você for no Japão, isso é um nome tão importante, e quem faz artes marciais sabe que a pessoa mais importante de um dojo, por exemplo, é o sensei. E ele é um mestre. E ele é recebido com um comprimento completamente diferente dos outros. Então, tem uma, tem toda uma condição estrutural que a gente vive, que é a de rebaixar o professor. Então, quando a gente escolhe ser professor, realmente a gente tem que estar bem convicto, né? E aí, se a gente escolhe ainda ser um professor Waldorf, eu acho muito importante destacar que é um caminho que eu comparo com um tipo de monastério. É um caminho iniciático. Não é uma coisa assim, sabe? Simples. E eu não estou falando isso para que vocês achem que isso é muito difícil, tá? Eu só estou contando isso tudo para que vocês entendam que é uma coisa muito séria e que eu levo muito a sério. Então, compartilhar o pouco que eu aprendi nesses 14 anos com vocês é uma forma de tentar trazer esse mundo mais para pertinho de vocês, mais fácil de ser digerido, de ser aplicado. Para quem já está nessa praia, ter um pouco mais de repertório, de segurança. Para quem está chegando, entender que é uma forma muito diferente de fazer, que vocês podem começar fazendo porque é mais interessante, funciona melhor, é mais bonito, é mais criativo, cuida melhor das crianças, né? Faz bem para as crianças. Mas tem uma profundidade que é muito cativante. Então, eu gostaria de terminar essa formação estimulando todos a pelo menos ter, assim, eu nunca não tenho nenhum livro do Steiner em casa, sabe? Eu reconhecerem que a Laida não substitui isso, tá? Então tá, vamos voltar para as perguntas. Tem uma aqui, tem uma forma específica de trabalhar esse grafismo dos números, assim como fazemos com as letras? Sim, a gente vai sempre praticar muito, então a gente apresenta com uma imagem que faça muito sentido e que seja muito bonita, assim como a gente apresenta as letras. Então, por exemplo, aí eu apresento para as crianças uma montanha muito bonita e eu conto uma história, eu conto um verso sobre essa montanha e aí no dia seguinte eu conto para elas que tem um M ali dentro. Com os números eu poderia fazer a mesma coisa, mas eu não preciso me esmerar de encontrar o número dentro da imagem, e sim a imagem traduzir a qualidade daquele número. Como, por exemplo, eu trouxe aquela mamãe grávida e esse símbolo dos 9 meses, que é uma coisa que com certeza eles têm como referência, mesmo quem não tem irmãos, né? Tem um parente, tem uma vizinha, tem alguma referência de que esse tempo de gestação é muito precioso e que eles são 9 meses, e aí a gente pode pensar em várias imagens. Seria muito interessante que vocês pensassem em pelo menos, tem professor que vai até o 20. Eu confesso para vocês que depois do 12, começa a gente tem que dar uma, né, Nicole? A gente tem que dar uma malhadinha. Eu me lembro que o 13 eu botei todo mundo dentro de casa para pesquisar uma imagem que fizesse sentido, porque eu estava assim, meu Deus, porque o 12 ainda tinha, né, os 12 meses do ano, e aí e aí a gente descobriu até o tempo de gestação, porque a gente mora num sítio, né, gente? E aí tem muitos bichos. E aí a gente se apoiava nisso. Aí eu descobri o tempo de gestação
dos cavalos, das éguas, para usar, sabe? Eu usei todo, porque eu fui até o 20 no caderno. Constelações, a gente ficou... Então, diferente da introdução das letras, aonde a indicação do Steiner é de dentro dessa imagem surge a letra. Nos números, não. Pode ser só uma imagem que faça muito sentido e que elas sempre olhem para aquela imagem e lembrem daquele número, tá? Mas o treino da escrita do número. Aí agora os arábicos, né, o que a gente conhece mesmo, o 1 assim, o 2 assim, o 3 assim, que são os arábicos. A primeira coisa é escrever sempre grande, é treinar de muitas formas, bem grandão, depois pequeno, a gente escreve na areia, aí a gente pode até pensar em fazer uma caixinha de areia, por exemplo, em casa, dá para fazer, né? Uma para cada filhote. Para fazer, para treinar ali, botar o dedinho na areia. A gente pode fazer no chão, com giz de lousa, né? Tem aquelas caixas bem baratinhas de calac na papelaria, que eu sempre tinha na sala, muito quebrava. Vamos embora, vamos treinar agora o 1. Fazia um círculo com as crianças todas, uma viradinha de costas para as outras, sem casaco, só com a blusa. E aí eu escrevia bem bonito a letra na lousa, e agora a gente vai fazer nas costas do amigo. Aí a gente treinava bastante também, primeiro fora, aí a gente escreve no ar, escreve na mesa, escreve no chão, e aí depois a gente vai para o caderno. Quando a gente vai para o caderno, dependendo da turma, se for uma família, mais fácil ainda, né, dos educadores, que são a mãe e o pai ali, fazerem isso. Se for uma turma, as minhas 2 turmas eram pequenas, né? Uma tinha 8 e a outra tinha 12, então eu conseguia fazer isso. Eu ia um por um, ajudando a fazer caminhos de luz. A gente pegava o bastão amarelo mais clarinho, fazia algumas linhas horizontais, sem régua, o mais retinho que eles pudessem, e apoiados nesse caminho de luz, a gente treinava várias vezes aquele algarismo. Então, por exemplo, o 1, e aí a gente fazia várias vezes o 1, e depois para o caderno ficar bem bonito e organizadinho, a gente fazia uma estrelinha de luz entre cada um deles. Então, alguns jeitinhos aí, tá? De treinar, para quem perguntou sobre isso, me conta se está suficiente. Depende quanto a criança que tem dificuldade, por exemplo, de escrever reto e tudo, no primeiro momento você está escrevendo, por exemplo, um número bem grande, nem precisa. Quando você começa a escrever mais números em linhas na página, ou principalmente com escrito, a gente aqui em casa, que bom, a gente fazia uma linha do céu com o giz de bloco azul e depois a linha da terra com... não, desculpa. A linha do céu com o giz de bloco amarelo e depois a linha da terra com giz de bloco verde e uma linha do água com o giz de bloco azul. E isso só para começar e ajudava eles a perceber, por exemplo, letra maiúscula, letra minúscula, manter uma... Porque a gente usa caderno sem linha, gente, na pedagogia Waldorf. É uma folha em branco. A criança realmente vai construindo aquilo do zero. E a gente vai mostrar. Eu tenho os cadernos aqui das crianças, que também eu quero falar alguma coisa que podem diferir um pouquinho da escola. Então, sei lá, não tem uma regra tão engessada também. Então, só porque você deu um exemplo, é importante... Tá bom, vai lá. É importante que você não fale, esse é o caderno que eu vou fazer. Porque não é para ser engessado, não é para ser uma coisa que, esse é o jeito de fazer o jeito certo. Porque o tempo todo a gente está tentando ensinar flexibilidade também, né? Então, cada um vai fazer aquilo que cabe melhor, né? Então, tem pequenas mudanças para uma criança, talvez você precisa fazer as lições e
e tudo mais. Então, tem essa questão também com o caderno e do jeito de escrever. Mesa de desenho de formas ajuda bastante com isso também, né? Essa questão de faz o desenho de formas vai ajudando a noção espacial bastante para a criança. E a outra coisa que eu queria falar sobre colocar no caderno é que a gente trabalha muito, quando a gente vai fazendo esses movimentos, por exemplo, a Laira falou, a gente vai escrever no costas do amiguinho, vai escrever na areia, na terra, vai escrever na lousa, às vezes com um pincel molhado na lousa, sei lá, tem 1000 jeitos que, na massa de pão, na massinha, tem 1000 jeitos que pode fazer, mas que eu gosto de falar para as pessoas na mentoria que você trabalha no primeiro dia com movimentos grandes, então no ar bem grande, como que eu vou usar minha cabeça, vou fazer um ano ou com minha cabeça, eu vou até o chão, sabe? Eu vou fazer aquele movimento exagerado com o corpo inteiro, e cada vez indo com movimentos menor, até que aquele movimento menor é quando você capturar aquele movimento no papel. Então, quando você pensa nas atividades, eu gosto de pensar assim, do maior movimento para até que você chega no papel, é o menor movimento que você pode fazer. Uma coisa que eu lembrei agora é que eu gostava de surpreender eles quando eu estava apresentando os algarismos, a forma deles, era fazer ele gigantesco no chão da sala. E aí eles tinham que andar por esse número, só que era muito grande para eles, porque eles, né, são super pequenininhos no primeiro ano e estava tomando conta do chão inteiro da sala, aquele número. Então, viram um circuito, né? Viram um percurso de equilíbrio, ficar andando naquele número desenhado ali. Eu não tenho como escrever, pode fazer com uma corda e eles se equilibrarem em cima da corda, né? Mas sempre do bem grande, inclusive usando o braço todo, né? Não é uma coisa assim, tá? É grande mesmo, fazer o grande, né? Só para, né? Obrigada, Nicole. Essa parte é importante, assim, tem que ser de um grandão até ficar pequeno. E possivelmente não fique muito pequeno. E tá tudo bem, porque eles estão no primeiro ano. Né? Então, os caminhos de luz nos cadernos, eles podem ser muito diferentes. É importante a gente estar atento às crianças. Então, tem crianças que eram super organizadas e super melancólicasinhas e primogênitos. Então, eles já tinham uma letrinha toda. E aí eu podia fazer 5 caminhos de luz numa folha que eles iam dar conta de preencher sem ficar cansados e sem se atrapalhar. E tinham outros que eu fazia 2, no máximo. E tinham alguns que era só, prof, eu vou querer uma linha bem no meio, me ajuda aqui, né? E aí eu ficava ali só dando um apoio moral, não pego na mão, não faço por eles, eu fico ali só. E aí eles faziam e ficava ótimo também, né? Então é importante destacar essa especificidade, assim. Imagina um artista que trabalha com argila, que modela argila, né? É como se fosse isso, a gente não pode esquecer a argila. A argila são as crianças. Tem que estar o tempo todo olhando para a criança, né? Então, aquela que te conta que dá conta de repetir 4 vezes, ela não pode ser comparada com a que dá conta de fazer 20. E a gente não precisa entrar numas de que elas precisam produzir a mesma coisa, porque cada uma é completamente diferente uma da outra. Eu sinto que o não ter prova e não ter livro didático tem muito a ver com isso. Se cada uma é de um jeito, tem seu tempo, sua fase de desenvolvimento, precisa de uma coisa diferente, dá conta de produzir uma coisa diferente, como é que eu vou disponibilizar para elas a mesma coisa? Não pode. Né? Então é isso, cada um vai produzir o que dá conta de fazer, e tá tudo bem com isso. O tá tudo bem com isso não é eu aceito tudo, por quê? Porque eles estão o tempo todo interagindo com a gente. Né? Então tem aquele que está só esperando uma fala, um olhar
da prof para, de repente, fazer um pouquinho mais, né? Mas a coisa tem que ser muito amorosa, muito respeitosa e o mais importante é bem conectada, sabe? Bem atenta com as crianças, assim. Temos mais perguntas? A Denise perguntou sobre o giz de bloco. Não é o giz pastel, é um giz de cera mesmo, no formato de um bloco. Então, ele tem esse lado bem grande, bem largo aqui. Tem esse lado menor, mais comprimento. E depois tem esses cantinhos também. Tá? Então, né? Não é é um giz de cera. É um giz de cera de abelha. Aqui no Brasil, a gente tem o Apis Cor, que faz. Eu acho que tem outros que são de vegetal, não sei. Eu acho que tem giz de bloco vegetal. Hoje em dia já tem alguns fornecedores, mas o da Apscor tem um preço bem acessível e é uma qualidade muito boa. Então, eu, pelo menos, ainda não me aventurei a experimentar muito outros. Os que vêm de fora é que são bem salgadinhos, assim. Então, para quem está começando, eu acho que vale a pena valorizar os nacionais. Tem uma moça aqui, Juliana, ela me mandou uma imagem, um link, né, para me esclarecer a dúvida. Ajudou bastante, obrigada. E a Ju perguntou se é a prof que faz esse caminho de luz que é a linha. Então, na primeira época, a prof vai fazendo a lousa, muitos, e eles vão fazer no chão da sala, no espaço, na mesa, no espaço, tipo, no ar, né? Retas e curvas durante 4 semanas. Então, os caminhos de luz são um resgate de toda essa temporada de desenho de forma. E é bem aconselhável que, pelo menos uma vez por semana, a gente escolha um desenho de formas e as crianças exercitem um desenho de formas, pelo menos uma vez por semana. Isso precisa ser em todas as épocas? Não. Isso é só referência, tá? Não se prendam a nada, isso é certo, isso é errado, agora eu estou fazendo, mas talvez não, vocês precisam experimentar e sentir o que faz, né, o que combina com as crianças que vocês estão cuidando. Então, o caminho de luz, eu vou resgatar todo esse aprendizado, todo esse treinamento que teve lá. Então, eu vou guiar eles como eu fazia na época de desenhos de formas, né? Então, eu conto para eles durante a primeira semana, durante a primeira época, o que é vertical, o que é horizontal, o que é deitado, o que é em pé, né? O que é uma reta, o que é uma curva. Então, quando eu falo para eles que é um caminho de luz, e aí eles falam, mas com qual cor, prof? Eu quero com amarelo e limão, porque tem 2, né? Eu quero com amarelo e limão. Pode ser com amarelo ouro, prof? Pode. Tudo bem, só não pode ser não com vermelho nem azul. Vamos fazer com os amarelos. E como é esse caminho dourado? É um caminho horizontal, que segue rumo ao horizonte, bem retinho, cruzando todo o caderno. E eles falam, então tá. Posso fazer vários? Pode. Mas quantos caminhos você fizer no caderno são quantos caminhos precisam ser treinados. Eles não podem ficar vazios depois. Então tá. Então, peraí, né? Vamos organizar aqui, né? Aí eles mesmos já vão. Aí vai ter aquele mais afobadinho que já vai ter feito, né? Tem um que perguntou e tem outro que já fez. 10. Aí só pensou, meu Deus, prof, eu fiz muitos caminhos, aquele bem sanguíneo, né? Estava lá, fazendo milhares de caminhos. E aí depois eu vou contar para ele, olha, fizemos 10 caminhos dourados. Quanto será que a gente vai conseguir preencher hoje, mas com uma letra bem bonita, com uma estrela brilhante entre os números? Aí ele vai ficar, meu Deus, aí agora... E aí pronto, já dei uma concentradinha nele de novo, porque desafiei, né? Mas possivelmente ele vai preencher umas 3 e tá tudo bem também. Agora, o ideal é a gente chegar num lugar de quando a gente propõe essa tarefa, ele fazer exatamente a quantidade de linhas que ele dá conta de fazer. E a gente chega, tá? É só a gente ir sempre com calma, repetindo o mesmo... a gente vai aprendendo
lapidar os comandos, para que eles fiquem cada vez mais específicos, amorosos e retos, e eles consigam seguir exatamente aonde a gente está querendo chegar com eles, né? Tem uma pergunta: quais materiais são essenciais para construir esse início do raciocínio matemático? As pedrinhas, sementes, a corda? É bom ter um caderno sem pauta para poder praticar, um estojo com giz de bastão e de quadradinho. Agora eu não vou falar assim, ó. Não quero que vocês entendam assim, ó. Tem que ter essas coisas, tá? Não é assim que tem que me entender. Agora eu vou fazer uma lista, mais ou menos, contando para vocês assim, sou uma professora de classe de 1º ano, dentro de uma escola Waldorf, eu tenho isso na minha sala para as crianças. E aí, a partir disso, vocês vão, isso faz sentido para mim, nossa, isso meu filho precisa muito, ou nossa, a minha classe, eu sou uma professora de classe, estou no 1º ano, estou numa escola Waldorf, não tenho isso, a Laida me deu uma luz. Mas não tem regra, tá? Não tem rigidez. Bola, corda, materiais concretos de tamanhos diferenciados. Então, a gente pode pensar em toquinhos de madeira, pedrinhas um pouco maiores, bolinhas de tamanhos diferentes, de texturas diferentes para brincar na roda também, fazer jogos com números. Uma caixinha de giz para poder... que seja bem baratinha para poder quebrar e eles escreverem no chão. Um caderno sem linha, já falei. O estojo, giz de cera, de bastão e de quadradinho, nada de lápis, não precisa se preocupar com isso agora, nem borracha. Não sei se a Nicole lembra de mais alguma coisa. Eu acho que isso seria assim, pronto, já estamos super equipados. Acho que o resto já é Sim. do 1º ano, né? No 2º ano tem vários. A gente vai, inclusive, fotografar o que a gente tem em casa para colocar no material para inspirar vocês, porque no 2º ano já chegam vários materiais muito legais. Essa para matemática. Em geral, a gente ia ter na pedagogia Waldorf, a gente ia trabalhar pintura, então, mas isso é além, né? Mas só que faz parte também. Eu acabo usando muito das pinturas para as coisas que eu produzo para matemática, porque começa a acumular pinturas por todo lado. Então, eu acabo criando muito das minhas próprias coisas da matemática e eu uso as próprias pinturas que as crianças fazem para produzir essa material, né? Eu lembrei dos saquinhos. O arroz eu não costumava usar para contar, porque ele é muito miudinho. Mas coisinhas costuradas com arroz dentro ficam com uma texturinha e um pezinho muito bom. Então, tem aquele joguinho que a gente fica jogando os saquinhos para cima. E 5 Marias, né? Que dá para fazer conta, que dá para trabalhar essa rapidez, essa sagacidade, essa motricidade, esse equilíbrio. E aí a gente tinha também... E joguinhos, né, gente? Aí, se for um ambiente familiar, mais e mais ainda, assim. Eu sempre fui muito fã de jogo de tabuleiro. Então, com a minha turma, eu inventava muito jogo de tabuleiro. Aquela imagem do Waldorf em Família era um jogo de treinar tabuada que eu desenhei para minha turma. Mas no 1º ano, a gente nem precisa ficar inventando muita coisa fora do campo deles. Pode ser só dados. Dados grandes, já dá para brincar de separar a turma em duplas e ficar brincando de fazer contas um para o outro, só que ao invés de ser sentadinhos concentrados no caderno, jogando os dados, né? Então, dados também eu acho um material bem legal de ter. E o saco de feijão, gente, o mais que eles podem, por exemplo, eles preparam o próprio saco de feijão. Então, as crianças mesmas que vão costurando. Então, todo um cuidado que eles acabam tendo com aquele material
porque faz parte do processo criativo deles e tem aquela coisa do coração, do sentir, né? Então, no mais que a gente pode envolver a criança nessa própria produção do material que vão usar, e por isso sementes, por isso, sei lá, qualquer coisa que você consegue achar na natureza, porque eles eles se apropriam daquilo. Então, o saquinho de feijão, por exemplo, eles vão lá costurando, eles sabem que essa vai ser um fermento importante, então eles tomam todo aquele cuidado com aquilo, sabe? Que também a gente usa muito o saco de feijão aqui em casa. A gente usa pau de bambu para ficar batendo em ritmo, sei lá, tem todas essas coisas que são muito à mão, não precisa sair comprando muita coisa, não, principalmente no primeiro ano. Dominão para jogos de matemática, sim, né? Com certeza, muito bom também trabalhar essas adição. E a Araceli fala que sou uma educadora, sinto que preciso de lousa, tenho sugestão. Laira, você gravou um vídeo, não? A gente não gravou um vídeo sobre a lousa, o preparo da lousa. É porque a gente acabou de fazer um curso, né, de desenho de giz de lousa, e eu acho que os 2 primeiros vídeos que a gente gravou era a preparação da lousa, né? Como faz a lousa quando compra a lousa ou quando resolve fazer uma lousa, né? Mas é basicamente o seguinte: quando a gente compra a lousa preta, ela geralmente é muito lisa. Ela não tem uma porosidade, porque ela não foi idealizada, ela não foi projetada, ela não foi confeccionada para receber esse tipo de giz de lousa, que é um giz de lousa com muito pó, mas ele tem uma certa umidade e com muito pigmento. Muito, muito, muito pigmento. Vocês vão receber uns materiais essa semana que a gente está preparando com o maior carinho e eu estou separando umas lousas para vocês entenderem assim o que acontece quando a gente adulto vê uma lousa, né? É uma força assim, é um banho de beleza mesmo, né? De amor, assim. Eu sinto que é um presente para as crianças ter a oportunidade de uma professora, de um professor que se esmera nesse propósito de traduzir os seus sentimentos, os seus pensamentos nessa forma artística. Então, o que eu aconselho não é comprar uma lousa, é fazer uma lousa. Então, uma coisinha que dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que vale a pena, tá? A gente eu comprei uma placa de MDF e aí eu lixei bem lixadinha, limpei com um paninho seco e passei uma primeira demão com uma tinta fosca preta que hoje em dia está super na moda e que a gente acha em qualquer loja de tinta. Aí a gente espera secar, passa ela toda. A primeira demão é super estranho, assim, porque você vai passando, quando você chega na metade da lousa, a primeira parte já está toda seca e toda torta, você fala, meu Deus, isso não vai dar certo. Mas dá, confia. Aí você vai, passa nela toda e espera secar bem sequinho. Quando tiver seca, você vai vir com a lixa de novo e vai lixar de novo. E aí vai tirando todas as imperfeições e vai criando uma porosidade nela, sabe? Passa um paninho e passa a segunda demão. Quando você passa a segunda, você fala, nossa, isso vai dar certo. Agora vai. E ela já fica toda bonita, tá? O rolinho é um rolinho de espuma, não é aquele rolinho todo peludo, sabe? Que a gente usa para pintar casa, não. É um rolinho todo de espuma pequenininho. Eu gosto do pequenininho porque eu tenho mais controle da situação. Assim. Depois da segunda demão, você pode escolher se você quer ainda lixar bem suavemente e limpar e passar a terceira demão para ficar tipo super show, ou se você já quer começar a treinar com ela só com 2 demãos.
partindo do pressuposto que você está satisfeita, cansou, o braço já está doendo, já deu, não passa mais a lixa, deixa secar bem, pega um giz calaque branco, deitadinho assim, e passa por toda essa superfície quando ela estiver seca, deixa toda coberta com giz branco, depois vem com um paninho limpa, e aí pode começar a trabalhar. Então, isso é o que a gente chama de batismo, porque aí o giz branco ele vai impregnar todos os poros que ainda estão abertos, e aí o giz colorido, quando chegar, vai conseguir se espalhar. Eu tenho 3 lousas em casa, uma gigantesca e 2 pequenas, assim, que é onde eu faço aqueles vídeos para o Instagram. Pelo menos, assim, uma vez por ano, de ano e meio em ano e meio, eu faço essa reforma. Aí não é inauguração da lousa, é uma reforma da lousa, tá? Então, não é que nem um papel, né? Para quem gosta de desenhar, não é a mesma coisa que pegar um papel branco e lá, sair desenhando. Tem todo esse... Vamos testar mesmo se você está bem concentrada, se você está bem afim de ter uma lousa, porque aí tem essa prova de fogo para começar. Mas depois, vai. E vale muito a pena. Vale muito, 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 muito a pena, porque é uma expressão artística única e um jeito da gente chegar nas crianças único também, assim. Uma coisa importante de destacar, porque a Nicole falou assim, das crianças fazerem parte do processo, né? Então, elas irem lá e costurar os seus saquinhos. Isso é uma dinâmica de uma classe Waldorf. Então, as crianças são estimuladas desde o primeiro ano a mexer com agulha, a mexer com, né, com ferramentas, a lixar coisas, a lidar com, né? Então, a agulha de tricô, ela chega no primeiro ano, eles são pequenos e já estão fazendo, né? Em cada ano tem um trabalho manual, mas eles sempre podem resgatar ou ainda estar em projetos de anos anteriores. E é incrível, assim, porque no 8º ano, no 9º ano, eles saem sabendo tudo de tricô, de crochê, de ponto cruz, eles já sabem mexer numa máquina de costura, e isso é autonomia, isso é liberdade, sabe? Isso é muito maior, é muito mais profundo, é muito mais sério do que a criança simplesmente ter dificuldade de amarrar o sapato e mal saber descascar uma laranja e muitas vezes saber destruir o celular da mãe se parar na mão dele, sabe? Então, assim, é ter uma autonomia no mundo real, uma responsabilidade em relação a si mesmo e um empoderamento criativo, né, de se manifestar no mundo de todas as formas, assim. E eu sinto que a lousa é um outro lugar, é um lugar onde a gente está cativando essa veneração por esse ser que está ali cuidando delas. Então, eu sinto que a lousa, ela sempre funcionou como uma forma de eu amo vocês e esse é meu presente. E eles sempre agradecerem como, nossa, prof, você é muito talentosa e a gente te ama também. E que presente incrível. Então, o que mais me perguntavam em reuniões de família era, nossa, mas eles não mexem na lousa? Nunca aconteceu de você chegar na sala e ter um rabisco no meio do desenho? Eu falei, em 9 anos isso nunca aconteceu. Eles sempre levaram aquilo ali muito a sério, porque eu fazia aquilo com tanto amor, com tanta devoção, que eles... E é uma coisa incrível, né, Nicole? A Nicole estava lá no curso de giz de lousa, talvez tenham outras aqui na turma também, assim. Muito esforço e muita dedicação para chegar um dia e apagar, porque não tem, né? Ninguém vai ter uma lousa para cada ideia que tem. Ela precisa se desprender daquilo, se desapegar daquilo, como eu gosto de comparar com os monges tibetanos que ficam fazendo aquelas mandalas de areia colorida durante meses, às vezes, e depois vêm e com uma mãozada, assim, com um sopro, eles desmancham, né? Então, é um estudo bem, bem fino, assim, de lapidação da alma, mas eu recomendo muito.
A Camila tá na dúvida sobre o paninho. É o paninho que vai passar. Um paninho seco. O paninho seco é uma flanela, é um paninho de algodão. É só que destacar que é seco, porque se molhar, vai dar um efeito completamente diferente. Então, a gente não molha a lousa. Depois que ela estiver pronta e vocês começarem a trabalhar nela, aí é um outro capítulo que pode entrar água de vez em quando para dar uma limpeza mais profunda, mas mesmo assim, eu conto nos dedos as vezes que eu coloco água na minha lousa no ano. Eu sempre resolvo tudo com pano seco. E a Ju perguntou se tem algum site para indicar para comprar esses cadernos que tem seda entre as folhas. Que a gente fala, olha, na mentoria, na verdade, eu acho que ninguém acaba usando essas com a seda entre as folhas. Tem pessoas que realmente querem pegar algum caderno já fechadinho, do jeito que é nas escolas, porque nem todas as escolas também usam com essa folha no meio para todos os cadernos. É uma coisa, sei lá, alguns usam, alguns não. Com o giz de cera, minha experiência, eu uso folha solta, na verdade, aqui em casa. Eu uso folha solta, que eu não necessariamente recomendo numa escola, porque eu acho que é muito loucura para manter, mas cada um deles tem uma pasta aqui em casa, e eles simplesmente vão colocando atrás, e depois no final do ano a gente costura, a gente fura com uma furadeira e costura, faz uma costurinha com papel de aquarela, alguma coisa em cima, e pronto, esse é caderno em casa. Só para demistificar essa coisa também do que precisa ter essa caderno tão especial. Que eu sugiro para algumas das famílias é que elas fazem contato com uma escola Waldorf. E muitas vezes você consegue fazer um pedido pela própria escola. E deve ter alguns gráficos que você consegue pedir isso. Eu até tinha alguns nomes de gráficos que algumas dessas escolas usam, e eu posso tentar resgatar esses gráficos. Onde você está, Ju? Estou em Santa Catarina, em Bituba. Tá, legal. Eu sei que tem uma gráfica em Curitiba. E talvez a Mônica, porque as filhas dela estudaram numa escola em Curitiba, ou a primeira filha, a filha mais velha estudou por os primeiros 2 anos. Então, talvez ela não está aqui hoje, mas talvez ela tenha esse contato da gráfica em Curitiba. Então, eu fico devendo você isso. E se eu não devolvo logo, você já dá aquela cobradinha, porque a cabeça está cheia e às vezes eu esqueço. Então, não sinto mal de me cobrar, gente. Pode cobrar. Bom, em papelaria, às vezes a gente acha, e aí pode ser sem a seda no meio, né? Não precisa ter a seda no meio. Tem, inclusive, escolas que não têm o caderno nesse estilo. Eu acho que o mais importante é ele não ter pauta. Se ele tiver espiral do lado e não tiver seda, tá tudo bem. E aí, o mais importante porque a gente tem cadernos que são verticais e cadernos que são horizontais. O que eu percebo é que as crianças de primeiro e de segundo ano se organizam melhor no espaço em cadernos horizontais. Por quê? Porque o desenho fica, né, quando eu for fazer um desenho dirigido, o espaço que ela precisa se espalhar aqui é uma mini versão de uma lousa que também tem a mesma, né, o mesmo formato, né, só é uma proporção, uma escala maior. Né? Mas tudo fica mais, a gente escreve menos, faz mais desenhos, então eu sinto que combina mais com o primeiro e com o segundo ano, esse caderno deitado, sem pauta, mas se vai ter espiral, se não, né, a espiral do lado que eu digo, né, para segurar as folhas, se não vai ter, se vai ter seda ou não vai ter seda, isso são detalhezinhos que no dia a dia, na verdade, nem vão fazer muita diferença, tá? Então dá para procurar na internet, dá para procurar em papelarias, né? Porque eu tenho contato de várias gráficas, na verdade. Perdão. Mas todas elas eu sei, porque eu estava sempre envolvida com isso, porque a escola pequena, né? Eu estava sempre ajudando a fazer as compras coletivas. Eles só vendem em grande escala para a escola Waldorf. Eles não vendiam para famílias, entendeu? Como é que fala isso?
era fardos. Ele não vende um fardo para uma família e manda pelo correio. Era sempre encomendas grandes, porque geralmente esse tipo de gráfica trabalha para várias escolas. E aí ele já fica ali com tudo contadinho para as escolas e não quer se comprometer com vendas pequenas que talvez não rendam tanto lucro para ele e desorganizem a produção, né? Então, todos os contatos que eu tenho certeza que são assim. Mas, como eu sou ilustradora e uso muito papel e prefiro, né, sempre sem pauta, eu já encontrei em muitas papelarias. Isso que a minha cidade é super pequena. Quando eu vou para o Rio, então eu faço a festa. Caderno sem pauta horizontal, tá? Acho que vocês conseguem arrumar, sim. Eu esqueci, tinha uma pergunta que foi na segunda-feira sobre quando a gente está em casa e como a gente lida com várias crianças de várias idades. Então, essa pergunta veio de várias pessoas, na verdade, a Paloma que fez lá, ela não está aqui, mas eu vou responder aqui. Quando a gente está em casa, a gente precisa negociar um pouco, gente. Então, a pedagogia Waldorf tem essa questão de que a gente traz um material para criança em cada momento, mas quando a gente está em casa, as crianças estão lá. E essa vale para tudo, essa vale para as histórias, para, por exemplo, o Velho Testamento, que tem umas histórias super fortes no 3º ano, e você tem criança menor que acaba ouvindo essas histórias. E para matemática, no sentido de que, mas a gente não quer que a criança pequena está contando. Então, o que eu posso te dizer? Eu tenho 5 filhos. Meu primeiro, quando ele chegou no 1º ano, ele não sabia como contar até 10, eu acho. Não sei. Porque quando ele contava o tempo todo, mas aleatoriamente a gente nunca corrigiu ele. Então, quando ele chegou no 1º ano, ele não sabia e estava tudo certo. Ele aprendeu do mesmo jeito, porque a gente começou todo aquele processo que a gente já falou hoje, e estava tudo certo. Agora, com a quinta, ela também, ela tem 2 anos e 8 meses e ela está contando. Por quê? Porque ela tem irmãos que estão contando o tempo todo. Então, ela conta, e ela não está contando em ordem, mas com certeza, quando ela chega com 7 anos, ela está contando até 100. Meu menino de 6 anos e meio, ele está contando praticamente até 100. E ele acabou de começar. Eu comecei o 1º ano com ele agora na metade do ano. Então, mas o que acontece? Isso não muda do fato que eu vou trazer a qualidade de números para ele do mesmo jeito. Mesmo que ele já está sabendo como contar. Eu vou voltar lá, eu vou seguir aquela mesma sequência. Eu comecei o 1º ano com ele com desenho de formas, do mesmo jeito que eu comecei com os outros, e eu nunca estou direcionando a aprendizagem para ele quando ele antes da hora. Então, mesmo que ele está mostrando interesse, eu não estou sentando com ele fazendo operações só porque ele está mostrando que ele pode imitar os irmãos. Então, essa é a grande diferença, porque a criança no 1º setênio está imitando. Ela está usando uma parte do cérebro dela que não de imitação mesmo. Então, ela não está fazendo uma conexão neural ali mais complexo, que é um caminho que a gente precisa para conseguir construir em cima daquele conhecimento. Então, quando a criança aprende, isso vale para a leitura e tudo. Quando a criança aprende por imitação, aquilo fica naquele nível de conhecimento mais baixo, mais animal, né? É uma parte do cérebro dela, de gente que não vai desenvolvendo. Quando a gente espera um pouquinho mais, quando no 7º ano, ela já começa a usar o parte da cabeça mais de frente, e ela está fazendo conexões ali, e está conseguindo usar uma construção de conhecimento dali para frente. Então, não importa se ela está imitando os irmãos, ou imitando você que está contando e fazendo números e tudo mais, deixa, tá tudo certo. Tá tudo certo, ela só está imitando o que ela está vivendo ali. Mas você não vai falar, nossa, ela está interessada nos números, eu vou ensinar frações. Não, só porque o irmão do 4º ano está ensinando aprendendo frações, e a criança com 3 anos, nossa, é um gênio, olha, ela já está falando metade, 1/4, não, ela não é um gênio, ela está fazendo uma criança normal, e ela está imitando o que ela está vivendo. E não tem problema, porque ela está absorvendo o que ela está pronta para absorver, e está tudo certo.
E no mesmo tempo a gente precisa deixar ali, sabe? Deixa quieto. E não alimentar aquela, achando que é só porque ela tá falando que é uma vontade, ela tá pronta e tudo mais. Então, a gente, do mesmo jeito, quando ela chega no primeiro ano, a gente vai seguir caminho que a gente segue com qualquer criança. E talvez ela pega mais rápido e tudo mais, e tudo bem. Tá tudo bem também, porque cada um nasceu no lugar familiar e onde precisava nascer. E tá tudo certo. Tem mais pergunta, Laida? Tem um sobre o Cantinho das Épocas, se você pode falar um pouquinho sobre os cantinhos das épocas. E talvez é só. Agora, desculpa, gente, eu tento rolar aqui, meu chat vai assim, faz um movimento pequeno e meu chat faz assim, rola para baixo muito rápido, eu não consigo controlar a velocidade do meu chat aqui. Verão ali? Não, ele vai rápido. Mas Mas é só. Tá. É só essa última pergunta sobre os cantinhos da época. Tá bom. Então, é um lugar da sala que a gente pensa em trazer símbolos de época ou do conteúdo, a gente pode escolher, a gente pode variar, mas é um ambiente da sala onde a gente vai explorar principalmente o pano de fundo, não são tanto os elementos que estão no cantinho de época. Por exemplo, a gente está na época da matemática e o meu cantinho de época tem uma pedra bem bonita, alguns tecidos imitando relevos da natureza. Então tem um tecido verdinho, tem um tecido marrom, tem um vasinho de planta e tem em alguns lugares escondidinhos ali, outros bem evidentes, os 4 gnomos das operações. E aí eu posso colocar um candelabro, ter um cantinho para acender a vela na hora da história. Então é um lugar que eu penso para ser bonito, para ser acolhedor, para ter referências sobre a época que a gente está vivendo. Então poderia agora, por exemplo, mesmo que a gente estivesse na matemática, ter um símbolo de primavera, ter uma fadinha da primavera, por exemplo, porque tá na época disso também. Então, a gente pode escolher, principalmente no primeiro ano, se a gente vai contar, se a gente vai acordar as crianças para o que está acontecendo no ciclo do ano ou o que está acontecendo exatamente naquela época de conteúdo, tá? A gente tem essa liberdade de escolher. Mas o mais importante em relação a esse ambiente é cativar uma devoção. Então, é um lugar que vai inspirar essa devoção, esse respeito, não é um lugar assim que é bonito e que eu posso ir lá e eu achei muito legal e eu posso mexer. Então, tem uma sacralidade em relação à mesa de época que tem a ver com nutrir um lugar anímico de devoção. Acho que isso é mais importante de destacar do que tem que ter paninhos de seda, tem que ter uma vela, tem que ter os 4 gnomos, não pode botar os 4 gnomos lá. A gente tem liberdade para colocar os elementos que a gente quiser. Eu, inclusive, vou contar uma história engraçada. Em escola Waldorf tem disso, né? Às vezes as pessoas perguntam para outra mãe o que está acontecendo dentro da classe e não pergunta para o professor, né? E nessa época tinha uma professora na frente da minha sala. E ela estava no 5º ano. E aí na mesinha de época dela tinha um Ganesha bem bonito. Vocês sabem o que é o Ganesha, né? Aquele símbolo do elefante. É um símbolo indiano de abundância, é um deus indiano. E a história das antigas civilizações começa na antiga Índia. E aí,
Começa na Atlântida, mas logo vai para a Antiga Índia. E aí uma mãe passou e falou, nossa, o que será aquilo? E perguntou para outra mãe. Eu não sei essa professora, eu acho que ela é budista, deve ser alguma coisa do Oriente, não sei por que tem esse negócio aí. Não perguntou para a professora. Só que era uma mãe que era super seletiva com a questão religiosa, que não entendia muito bem da história da escola ainda, né? E dessa profundidade que a gente alcança nos conteúdos. Né? Porque muitas vezes, para quem olha para o currículo Waldorf, pensa, nossa, mas elas vão devagarinho, né? Meu Deus, mas nem vão falar de medida, nem de relógio no primeiro ano, meu Deus, para que tão devagar? E aí, lá no 5º ano, as crianças já ouviram falar da história de Buda, as crianças já sabem decimais, as crianças já estudaram sobre a geografia do Brasil inteiro, as crianças... E aí todo mundo fica, nossa, mas que horas que isso aconteceu? Porque eles vão tão devagar e é tanta pintação também, tem tanta aquarela, mas porque as coisas chegam na hora que tem que chegar. Né? Então, assim, tem um currículo que é magistral, na verdade, só que com as coisas devidamente alocadas no seu lugarzinho correto. Pois bem, essa mãe acabou tirando a criança da escola, meninas, sem falar nada, porque achou que era, sei lá o que, o Ganesha. Então, eu estou contando isso só porque, assim, a gente tem muita liberdade para trazer referências nesse cantinho, mas dificilmente a gente vai trazer coisas pessoais completamente desconectadas do que está acontecendo com as crianças. Só se o professor ele tiver num momento assim muito desafiador da vida que ele vai ter esse lapso de o que acontece com esse lugar? É um lugar onde eu quero falar com as crianças sobre uma coisa muito profunda, sem falar. Então, com imagens e com símbolos que façam sentido e que tenham a ver com o que a gente está vivendo, eu vou trazer eles ali para a gente enaltecer esses símbolos de uma maneira muito simples. A gente não vai fazer nada muito espetacular, mas eles vão estar ali como abençoando a gente, né? Então, é uma coisa muito sutil, sabe? Muito suave, muito leve, e ao mesmo tempo super poderosa e super bonita, assim. Então, eu sempre tive, em casa eu também tenho um cantinho de época, e nesse cantinho de época a gente pode variar muito o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, no 2º ano, tem uma época, a primeira época de ciências, que é a época da gotinha d'água. E aí eu fiz uma sereia de feltragem e fiz uma chuva de pedrinhas que brilhavam quando o sol batia, assim. E coloquei na minha mesinha de época. Foi uma das minhas mesas de época mais famosas. Ela era quase uma alegoria de carnaval, assim. Ela é totalmente fora do meu estilo, porque todo mundo sabe que eu sou bem monocromática, bem eu mesma o tempo todo, ando de pijama quase na rua, sem muitos, sem muitos ornamentos. E aí, de repente, eu apareço para as crianças com aquela sereia fabulosa e com aquela chuva de... Eles nunca mais esqueceram. No 5º ano, eles falavam, prof, nenhuma mesa de época superou a da sereia, porque eu tinha feito assim. E não tinha sereia na história. Não tem sereia na história da gotinha d'água. Mas, para mim, ela era o elemental da água que mais representava a minha comunhão com aquela época. E eles perceberam completamente aquilo, sabe? Eles reverenciavam ela completamente. Então, eu acho que vai variando muito o que a gente tem vontade de colocar ali, mas precisa fazer muito sentido para a gente, para que eles consigam entender, mesmo que a gente não fique explicando, sabe? Tá? Acho que é isso. Não sei se quem fez a pergunta ficou satisfeito, mas acho que é isso. A mesinha de época. Eu posso mandar umas fotos para vocês. Para quem nunca viu uma mesinha de época, eu tenho muita foto de mesinha de época. E se não tem mais, eu acho que a gente venceu as perguntas. Para quem também está ainda boiando um pouco, a gente pode continuar essa conversa no grupo, por favor, sabe? Não acho que parou aqui.
Se tem perguntas, se quer procurar um de nós no particular também, pode procurar. Apesar de que eu sempre gosto de grupo, porque eu sempre acho, se você tem uma pergunta, alguém também está com aquela mesma dúvida e está com timidez para falar. Mas é isso, a gente sabe que realmente cada um está num lugar de familiaridade com a antroposofia, com a pedagogia Waldorf. Cada situação é uma também, em casa é uma, em escola é outra. Então, por isso a gente está aqui, eu e a Mônica e a Laira, para trás as várias situações também. Então, por favor, fiquem à vontade de continuar perguntando. Se alguma coisa não está fazendo sentido, manda ver, não tem problema. Pode falar, eu não estou entendendo, eu acho isso absurdo, pode falar. Tá tudo certo, tá? Ninguém vai ficar ofendido, nada. Então, pode nos procurar, tá bom? E outra coisa, só para completar, Nicole, antes da gente se despedir, é que a gente está projetando esse material complementar que vai chegar para vocês por escrito, com imagens e com textos, para arredondar tudo o que aconteceu na segunda e hoje. Então, vai ter ainda esse redondinho, esse acabamento com esse material, que eu acho que, como a gente esperou hoje, vai conseguir ainda trazer todos os arremates que precisava. Tá bom? E toda semana vai acontecer isso. Vocês vão receber um material escrito também, com imagens inspiradoras e alguns textos resumindo, sistematizando tudo que a gente falou durante a semana, tá bom? Boa noite, queridas e queridos. Até segunda. Boa noite, gente. Até segunda.